Graça e paz, igreja, amém? Amém, igreja? Amém. Então, esse mês de maio é um mês... Sabia que o mês de maio, na maioria das igrejas, é comemorado o mês da família? A gente come a casa, né? Tudo totozinho, como diz a mãe. E a gente não fala, né? Acabou não falando, mas eu trouxe uma palavra que fala sobre família. Eu queria falar um pouquinho sobre família hoje, pelo menos nesse último domingo do mês de maio. Eu queria trazer uma palavra para os nossos corações. A gente vai ler um pouquinho, vai ter bastante textos, né? Que bom que a Bia está ali, que aí a gente pode até ler juntos com a televisão, né? Com o projetor, o que ajuda muito. Então, a gente, quando fala de família, não tem ninguém que não tenha uma família. Todo mundo veio de uma família. Até o adotado, quando ele é adotado por uma família, ele recebe o nome daquela família. Quando é legitimado, quando é tudo acertado, o nome que ela tinha antes não é mais, é colocado um novo nome. E essa questão de família é tão maravilhosa que Deus, a Bíblia fala que nós fomos feitos filhos de Deus por adoção. Para a gente ter ideia de que uma família tem importância. A família ela tem importância na sociedade, ela tem importância no mundo. Uma pessoa que é situada dentro de uma família, que é situada dentro de um projeto que foi criado por Deus, que é a família, entende a importância disso. E muitos que não foram criados, como eu, por muitos anos chorei pela falta do meu pai, por não ter sido criado pelo meu pai. Dia dos Pais para mim era um martírio. Eu pude encontrar na família de Deus uma família. Eu pude ser sarada das minhas feridas dentro de uma família chamada família de Deus. Então, a importância que há. Quando a gente vai entender quando a família foi criada antes de praticamente tudo. Deus criou o mundo, Deus criou tudo, colocou o mundo habitável, fez o homem e olhou para o homem, depois que o homem tinha colocado o nome em todos os animais, e os animais eram por pares, Deus falou, né? Viu Deus que não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus viu que não era bom que o homem esteja só. E ele fez uma mulher, uma idônea, né? uma auxiliadora idônea, que é compatível, que é aquela que veio para juntar forças para o homem. E ali foi criada a família. A família ela vem antes da igreja. A família ela vem antes do trabalho, a família ela vem antes do ter dinheiro, vamos dizer assim. Hoje a gente está vivendo numa sociedade em que as pessoas falam assim, eu vou casar, mas depois que eu tiver feito a minha faculdade, nada contra, né? Mas assim, eu vou casar depois que eu tiver uma vida estruturada. Mas uma família, de verdade, ela se estrutura junto, como nós. Casamos sem ter nada, ainda não temos nada, mas conseguimos construir muita coisa junto, porque uma família é construída assim. E hoje os valores da família têm sido deturpados. Você precisa ter para ser. Quando, na verdade, uma família é um bem precioso que o Senhor deu para a gente se ajustar, se juntar. Geralmente, a gente se une a alguém que é totalmente diferente da gente. Dudu é totalmente diferente de mim, em todos os aspectos. Dudu nasceu numa família, Jason, né, regrada. Papai era militar. Eles tinham refeições, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. Lá na minha família, na minha mãe, primeiro que eu não tinha pai. A gente fazia uma refeição por dia. Quando dava fome, comia um pão lá, que estava lá. Vocês estão entendendo? Não tinha aquela coisa assim, agora é hora disso, não tinha. Aí Deus vai, chama a Ana, se une com o Dudu. Ana totalmente louca, porque minha mãe, diferente dela, minha mãe me criou para ganhar o mundo. Minha mãe não deixava eu fazer as coisas dentro de casa, porque ela fala assim, não, você vai ganhar o mundo, porque minha mãe queria se realizar em mim. Dudu veio de uma família que tinha uma mãe que tinha uma certa enfermidade, como ela tem até hoje. Eles aprenderam a lavar, a cozinhar, a fazer tudo. Aí une uma desorganizada com o organizado. E aí, depois você se uniu e ficou tudo bagunçado. Eu te estraguei. Eu te estraguei, pastor. Mas assim, Deus faz isso.
E isso não desmerece nenhuma família de outra família. Pastora, como que é a fórmula de uma família ideal? Você tem a sua, eu tenho a minha. Não tem família ideal, pastora, não, porque na minha família tem que acontecer assim, assim, assim. Vocês estão estabelecidos dentro da sua família, dentro daquela diretriz? Glória a Deus. Não tem uma diretriz certa, tem que ser assim, tem que ter 4 refeições, tem que ter 2 refeições, não pode faltar Deus. E hoje o que eu queria falar? Eu quero falar sobre 7 colunas que a família precisa ter. Mas não é essa de casa assim, casa assado, organizado assim, organizado assado. Mas uma família que está aos pés do Senhor. Família segundo a vontade de Deus. O primeiro texto que nós vamos ler, Provérbios, capítulo 9, versículo 1. Isso é a porta de entrada para a palavra de hoje. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria já edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Vou perguntar, só primeiro só. Vou perguntar uma coisa para você. Quantas colunas precisa ter para se edificar uma casa? Só 7 serve? Não. É só uma direção, gente. Talvez você vai pensar, não, mas poderia ter isso, isso, isso. São inúmeras colunas que podem ser estabelecidas. Mas eu separei 7 que tem versículos que vão respaldar essas 7 colunas, para que a gente possa ter uma direção, uma diretriz daquilo que o Senhor quer fazer por nós e através de nós. A família é projeto de Deus, a família foi instituída por Deus, e há uma responsabilidade nossa para que essa família ela seja edificada. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, que a família, primeira coluna para uma família, é sabedoria e inteligência. Eu sei que tem 2 palavras, que depois eles me corrigem lá em casa, mas é porque sabedoria e inteligência está dentro do versículo de Provérbios 24, 3. A família, para ser estabelecida, ela precisa ter sabedoria e inteligência. Vocês vão entender por quê. Provérbios 24, versículo 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Olha como que é interessante essa questão da sabedoria se edifica a casa. Quando um construtor ele vai fazer como a gente passou aqui o período da obra da casa. O pastor tinha uma ideia, a casa já tinha metade disso aqui, né? Inclusive a coluna está ali, a metade. O pastor teve uma ideia, não, a gente vai fazer assim, vai chegar lá. Só que ele não tinha nenhum projeto para isso. Foi chamado alguém que tinha a sabedoria e a inteligência para isso, que foi o Silas. O Silas veio, calculou, pegou a fita, mediu. Pastor, olha só, pelo cálculo aqui, vai precisar disso, daquilo, tantos sacos de cimento, tanto de areia, tanto de cimento, tanto de pedra, nananana. E no final vocês sabem que a gente gastou muito mais cimento, né, Henrique? Henrique que o diga. Que o Henrique falou, pastora, ele usa muito cimento, que ele faz 2 por 1. Alguém entende o que é 2 por 1? Eu entendi agora, porque usa para cada um negócio 2 cimentos, alguma coisa assim, e gastou muito. Aí a Margarete falou assim, pastora, mas é o jeito dele trabalhar. O jeito que o pedreiro trabalha é de usar 2 por 1, é a sabedoria que ele tem, não é assim, gente? E a casa está aí, para a glória do Senhor. E com sabedoria ela foi edificada. E dentro da nossa família, cada um tem uma forma de ver diferente. Talvez você vai chegar para mim e falar assim, pastora, eu estou com um problema com meu filho está passando por isso, por isso, por isso. Eu vou dizer para você assim, ó, lá em casa, eu fiz assim, eu arrebentei Paulinho até ele aprender. Aí você vai falar assim para mim, não, pastora, não, não adianta arrebentar o Pedro, não, vou dar exemplo do Pedro, não, porque se eu arrebentar o Pedro, não adianta. Porque o Pedro tem que ser conversa, então é o teu jeito e a sabedoria que você tem para edificar a sua casa. Eu não te arrebentei muito, Paulinho? Pare de palhaçada, que eu não te arrebentei nada. Cada um tem um jeito, mas a sabedoria edifica, gente. Você tem que buscar em Deus essa sabedoria para edificar a sua casa. Às vezes a gente está casada há tanto tempo, a gente já tem 28 anos, vai fazer 29.
É 29, né? Mês que vem. 29 anos, vou fazer mês que vem. Às vezes a gente é casado, se acostuma com a pessoa, mas o amor precisa ser vivificado cada dia. O companheirismo, o respeito. Como que isso acontece isso? Com a sabedoria, com a inteligência. Estabelecer isso. A gente às vezes, ele me trata com respeito. Às vezes, a forma como Deus vai te dar sabedoria é você mudar e tratá-lo com respeito, falando do marido. Mudar a tua forma de agir, porque isso vai trazer para você um resultado. Eu me lembro da minha vida, muitas vezes eu brigava com o Dudu, porque a mulher, ela acha que no muito falar que ela vai conseguir as coisas. Não é assim, mulheres? A gente gosta de falar, né? Porque isso, porque aquilo outro. E teve uma vez que eu estava questionando a Deus sobre algo, sobre a vida do Eduardo, do Dudu, do pastor. Eu fiquei confusa agora, o que eu chamava você? E o Senhor falou comigo através do Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos. Você está muito doida, você está querendo que ser pelo teu muito falar, não é o seu muito falar. Aquieta, ele é meu, eu vou tratar com ele, E quando eu me aquietei, como todas as vezes eu me aquieto, eu vejo Deus agir, porque, vou contar uma particularidade nossa, Dudu é esquentado, né? Então, se a gente começar a brigar e eu falar no mesmo tom com ele, a gente briga muito alto. O que eu faço? Eu me calo. Vocês estão entendendo a sabedoria? Às vezes a gente, no meio desse calor, que nós temos nossos temperamentos, eu costumo falar que temperamento não se converte, ele é moldado, não é, gente? Temperamento não se converte, ele é moldado de acordo com o Espírito Santo de Deus. Mas se você é esquentada, teu marido é esquentado, os dois brigam, daqui a pouquinho está lá na delegacia, Maria da Penha é acionada. Sabedoria para edificar, inteligência para estabelecer. Às vezes um no casal é bem bobão, o outro é mais sério. Deus faz isso exatamente, eu acho que para trazer o equilíbrio, né Davina? Para trazer esse equilíbrio, que senão fica muito sério ou fica muita palhaçada, né, Paulinho? Né, Paulinho e Luli. A Lúlia até botou lá no dia do aniversário, lá, dedicatória, ele que me alegra nos meus dias. Com certeza, a Paulinha é o cara que alegra. Palhaço pra caramba desse jeito. Porque tem que ter. A Lúlia é toda séria. Você já viu como a Lúlia... Tudo da Lúlia é muito regradinho, muito certinho. Casal é isso. A sabedoria estabelece. Olha aqui que fala também no Provérbios 24:1. 24:1 não. Provérbios 14:1. Olha como que um versículo que a gente conhece muito. Vamos ler juntos, só as mulheres vão ler isso, só as mulheres que vão ler. 1, 2, 3. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Mulher sábia, a sabedoria estabelece uma casa. A mulher sábia, por que a mulher sábia, gente? A mulher, ela tem um poder maravilhoso de comandar tudo. Não é assim? Dudu está aqui falando na frente, já eu quero vir aqui corrigir ele o que ele está falando. Você está entendendo? Dudu, porque a gente tem essa mania de querer, né? Ali Dudu estava falando e Paulinho falando comigo, eu falo, Paulinho, tem que ficar quieto para o teu pai não perder a atenção, porque a gente sabe exatamente das deficiências, das debilidades, cada um sabe. E a mulher, ela tem esse poder. Por que a mulher acha as coisas e os homens não acham? Dentro do armário, dentro da geladeira. Porque a mulher escondeu? Por que não, Dudu? Agora eu vou exaltar vocês. O homem tem uma visão de águia, o homem vê além, o homem vai lá longe. A mulher tem visão de galinha, vê que é perto. Mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa, exatamente isso, porque a mulher, ela tem esse controle, Deus deu esse controle. A mulher pode ser mais desorganizada, mas ela sabe onde está tudo, dentro da desorganização dela. Mulher, tu viu aquela camisa assim, assado? Tá lá, não sei aonde, não sei o quê, nananã, e assim, lá em casa pelo menos funciona assim. Você sabe, a mulher sabe, edifica a casa. Por que nós, como mulheres, precisamos tomar essa responsabilidade até maior? Porque a gente consegue destronar, assim, destronar não, a gente consegue bagunçar uma casa. A tola, com as próprias mãos, derruba.
Uma mulher que está mal posicionada, com o papel que ela tem, ela consegue com a própria mão destruir. No muito falar, em ignorar, em não falar a verdade. Quando a gente fala até de pecado, a gente fala isso. Pecado é quando você precisa fazer algo e não faz. Você sabe o que é para ser feito e você não faz, você está pecando. Às vezes a gente, como mulher, a gente está vendo uma situação dentro da nossa própria casa. E às vezes a gente fala assim, estou cansada de falar. Já cansei de falar que está errado. Cansa e fala. Fala. Porque talvez aquilo ali vai trazer algo ruim até para dentro do seu casamento. Vai trazer um mal-estar para dentro da sua família. E você, mas eu estou cansada de falar. Todo dia eu falo a mesma coisa. Mas tem que falar todo dia. A gente não ora todo dia, a gente não faz um monte de coisa todo dia, faz comida, lava roupa. As coisas, tem coisas que a gente precisa se posicionar, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Essa é a primeira coluna dentro de uma família, sabedoria e inteligência. A segunda coluna, 1 Timóteo 5:8. Eu vou só ler ali que fica mais fácil. Eu coloquei aqui como prioridade. Prioridade. 1 Timóteo 5:8, olha o que fala, olha como é forte. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Vou ler novamente. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que infiel. Tem pessoas que tratam todo mundo muito bem. A gente que trabalha com empreendedor, trata o cliente perturba a gente. Não é assim, Kátia? O cliente não perturba. Eu quero o verde azulado das Arábias. Aí tu vai lá procurar o verde azulado, porque você faz tudo para agradar um cliente, porque vai trazer retorno para você. Às vezes aquele cliente te perturba. Arte, a gente faz arte. Dá para mudar o S, o V, não sei de que, a gente vai lá, muda. Um filho chega, o marido chega, a gente tem um pingo de paciência. E uma das coisas que a gente precisa, se eu faço por alguém de fora, eu preciso principalmente fazer por alguém de dentro da minha casa. Se eu tenho paciência por aquele que está lá fora, eu preciso ter paciência mais multiplicada por aquele que está aqui dentro, da minha família. Às vezes eu me lembro de uma história de um menino que queria morar na igreja. Por quê? Porque o pai dele, quando estava na igreja, o pai dele era amoroso. O pai dele fazia carinho nele. Vem cá, meu filho, vem cá. Quando chegava em casa, batia na mulher, batia nas crianças, era uma peste. E teve um dia que ele chegou, pastor, posso morar na igreja? E o pastor perguntou, por quê? Porque meu pai aqui na igreja é uma benção. Tem uma música? Eu acho que eles fizeram a música em cima da história mesmo. E às vezes a gente tem paciência com todo mundo na rua. A gente atende o cliente, o frete, né? Quem faz frete tem paciência com o cara que combinou uma coisa de carregar só 3 coisas, mais ou menos, né? Mais ou menos. E vai lá o cara com 300 coisas, a gente tem aquela paciência porque vai estar retorno, a gente precisa trabalhar. E às vezes com o de casa a gente não tem. É claro que aqui está falando de algo muito maior, mas eu preciso aprender a priorizar minha família. Eu não vou fazer por aquilo lá fora aquilo que eu não faço aqui dentro. Se eu dou ajuda lá fora, eu preciso ajudar aqui dentro. Se eu faço por aqueles que nem sangue meu tem, eu preciso fazer principalmente para os que estão dentro da minha família. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Dentro da casa, que é a realidade, dentro da casa, da nossa casa, que é onde os nossos filhos são mais doutrinados para a palavra de Deus. Os nossos filhos veem como a gente é dentro de casa. E eles veem quando a gente vem para a igreja. As crianças que andam com a gente, andavam com a gente para tudo quanto é lugar, Paulinho e Rafael. A gente pegava a bicicleta, a gente botava eles na garupa. Teve uma vez que a gente estava com uma bicicleta cargueira. Morava até aqui na Bandeirante, numa rua aqui perto mesmo, do Sossego. Ia para a igreja com a bicicleta. E voltava, e chegou uma idade que Paulinho ia para ensaio, ia para tudo quanto é lugar. Paulinho falou, mãe, deixa a gente aqui, depois mais tarde a gente vai para a igreja.
e eles iam depois da gente, quando a gente já estava lá, porque a gente ia para ensaiar, e eles foram criados assim, ir com a gente. Mas não só ir, eu tentava observar como que era a minha atitude dentro de casa, para não ser uma pessoa crente falciane, que dentro da igreja eu era uma coisa e dentro de casa eu era outra. Eu me olhava muito, eu tentava me corrigir muito, Dudu também, para que a gente não fosse uma coisa na igreja e outra coisa dentro de casa. E graças a Deus a gente pôde ter esse cuidado e pôde ver os frutos que eles também veem até hoje. Não temos 10 caras, até porque eu nem conseguiria ter 10 caras. Eu não conseguiria ser uma pessoa dentro da minha casa, uma pessoa aqui na igreja, uma pessoa no meu trabalho, eu não consigo. Mas tem gente que consegue e pensa que está enganando. Não está enganando. O que Deus quer moldar em nós através dessa coluna é que a gente precisa rever. Pastora, mas já é tarde, meus filhos já estão casados. Não é tarde, nunca é tarde, gente. Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para a gente se moldar na vontade do Senhor. Uma das colunas é você priorizar. Ah, mas eu não priorizei. Comece a priorizar hoje. Comece a colocar sua família, não é em primeiro lugar não, gente. Em primeiro lugar é Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia fala, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A segunda coisa que nós temos nessa escala é a família. Por muitos anos eu priorizei a igreja também. Porque Deus, igreja, família. Não é assim? Deus, igreja, família e... Não, Deus, família. E quem é minha família? A família que mora dentro da tua casa. Família que mora dentro da tua casa. Paulinho, por exemplo, é meu filho, mas ele já é parente. Ele falou, graças a Deus. Eu não posso mandar na vida do Paulinho. Ele constituiu a família dele. Quem é a família do Paulinho? Ele e Luli. Eu sou parente. Eu já virei parentela. Vocês estão entendendo? Então, dentro dessas prioridades, em primeiro lugar, Deus, em tudo na vida da gente. A família, a tua família. Olha para dentro da tua casa, a tua família. Tem sido priorizado? Tem sido colocado os cuidados devidos para que a gente venha a colher do fruto de ter uma família aos pés do Senhor? Essa é a segunda coluna. A terceira coluna, obediência ao Senhor. Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2. É a terceira coluna. A primeira coluna, sabedoria e inteligência. A segunda coluna, prioridade. A terceira coluna, obediência ao Senhor. Isaías 59, versículo 1 e 2. Olha o que aqui diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu fui ver o que é iniquidade, o que era pecado. A gente aprende muito que pecado é errar o alvo. Não sei se vocês já ouviram algo assim. Pecado é errar o alvo. É você errar o alvo. Deus colocou um alvo e você erra. Só que eu achei muito confuso isso. Mas eu entendi que pecado é tudo que me leva a desobedecer ao Senhor. É tudo aquilo que o Senhor pede e eu não faço. Aí as pessoas colocam o nome nos pecados. Beber, fumar, cheirar, se prostituir, mentir. Então, quando eu não bebo, quando eu não fumo, quando eu isso, quando eu aquilo, eu não peco. Só que pecado não é só isso. Pecado é tudo aquilo que o Senhor tem pedido para mim e eu não faço. E eu não obedeço. Então, quando eu entendo assim, tem coisas que Deus vai mandar eu falar e eu não falo. Eu estou pecando, não é? Deus fala assim, vai lá, corrige isso. Mas eu não quero ficar mal, eu não quero ser uma chata, eu não quero ser um chato, eu não vou lá e faço porque eu não quero. Aí eu estou fazendo o quê? Estou agradando ao homem e estou desobedecendo
a Deus, mesmo que não seja mentira, mesmo que não seja prostituição, inveja e tantas outras coisas. Seria muito fácil para a gente ser só isso. Eu não bebo, como algumas pessoas chegam para mim, fulano tem tudo para ser crente, porque ele não bebe, ele não fuma, só falta vir para a igreja. É muito além. É muito além. A obediência ao Senhor, quando trazemos para dentro da nossa família, a gente vai ver que obedecer a Deus vai implicar em muitas outras coisas. Pecado de omissão, pecado de comissão. Quando Deus manda e eu não faço, quando Deus manda e eu não quero me expor, quando Deus manda e eu não quero falar, porque se eu falar eu vou ficar como chata, eu vou ficar como aquela que sempre fala, mas Deus mandou, a gente precisa obedecer. E quando a Bíblia fala ali de iniquidade e fala de pecado, são duas palavras que a gente às vezes não entende. Porque na Bíblia vai falar iniquidade, pecado e transgressão. Já viram? Transgressão, transgredir, errar. Pecado é o pecado que a gente nasceu em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Talvez você não beba, não fuma, não, você é pecador. Ah, mas hoje eu economizei pecado. Eu fiquei o dia inteiro ouvindo louvores. Num pensamentozinho que passou ali, que você desejou um mal para alguém, pecou. Por mais que a tua mão não tenha feito. A iniquidade é algo além. É quando você insiste no pecado. É quando você sabe que aquilo é pecado, mas você insiste naquele pecado e você fica, é como se fosse um pecado de estimação. Que você insiste em pecar. Quando a Bíblia fala sobre isso, em Isaías, ele fala que a mão de Deus não está encolhida, nem surdo o ouvido. Mas os céus são feitos de bronze quando não há obediência. Por que Deus não ouve? Porque há iniquidade. Por que Deus não ouve? Porque o pecado encobre o rosto dele, vê. Por que muitas vezes a gente tem orado pela nossa família, agora eu vou entrar para a família, e algumas situações não estão acontecendo. Algumas situações estão assim... Parece que piora. Talvez, muito provável, precisa ser falado sobre confessar pecado, sobre falar, Deus, no que eu tenho errado contigo? Por que a minha família está indo por esse caminho que não agrada o Senhor? E quando eu falo isso, igreja, não pensa que eu estou falando de vocês e não estou falando da gente. Eu estou falando de mim, eu estou falando de nós como família. São coisas que Deus falou comigo. Porque é muito fácil eu chegar aqui e apontar o dedo e falar, a família do jeito. Claro que a família do jeito não vai para frente, porque tem isso errado. É muito fácil ver o erro dos outros. Tá? Vocês não têm errado não, tá? Vocês estão bonitinhos. É muito fácil eu falar, ver o erro do Jason. Agora, o que Deus está falando conosco é o que você, o que eu precisamos acertar na nossa vida. Se tem iniquidade, se tem pecado, há tempo. Há tempo da gente falar para Deus, Deus me ajude a mudar isso. Porque é muito fácil a gente falar do outro e não olhar para nós, olhar para o nosso pecado. E eu creio que o Senhor, Ele quer trazer para nós essa realidade de coisas que a gente precisa mudar. Talvez uma atitude minha possa mudar toda a história da minha família. Talvez um aquietar da minha alma possa mudar toda a história da minha casa. Mas eu, na foita, eu no meu jeito quero mudar, quando na verdade o Senhor não me deu nenhuma direção para eu fazer, e eu estou querendo fazer, porque eu tenho que fazer. Mulher tem muito disso, porque eu tenho, porque se eu não fizer ninguém faz. Não faça, não faça. Às vezes a gente tem essa mania, porque se eu não fizer ninguém faz. Faz sim, faz sim. O problema é que a gente às vezes precisa entender o que Deus está falando, e aquilo que você acha que é certo é uma iniquidade, é um pecado que está em mim e você, e a gente não tem visto o agir de Deus, porque Ele não está surdo, Ele não está cego, mas o que está separando é pecado. É tempo de se voltar ao Senhor e pedir perdão. Essa é a terceira coluna. A quarta coluna, Salmo 128, versículo 1, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha como que é lindo isso. Bem-aventurado na língua, no hebraico, quando a gente traduz para a gente, fala feliz. Mas é muito, muito, muito mais do que feliz. Quando fala de bem-aventurança na Bíblia, ela vai falar de uma pessoa plena,
de uma pessoa que está tudo nos seus devidos lugares, de uma pessoa que tem contentamento, como eu preguei de uma última vez, a pessoa que é contente com o que tem. Quando a Bíblia fala que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, na outra versão fala que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando você leu todo o versículo, todo o texto de 128, 120, vamos ler o restante só para a gente poder. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. O bem-aventurado, o homem que teme. O que é temer, gente? Por muitos anos, eu tive a ideia de que temer é ter medo de Deus. Não é assim? Ai, tenho medo de... Porque se eu fizer isso, Deus vai me castigar. Não é assim que a gente pensava muitas vezes? Porque se eu fizer isso, Deus vai pesar a mão sobre mim. Quando fala de temor na Bíblia, o Senhor não é você ter medo. É você ter um respeito profundo por alguém que tem um controle de todas as coisas na mão. Não é você ter medo, não vou fazer porque é aquela história, não vou fazer porque meu pai vai me bater. Não, eu não vou fazer porque eu respeito a ordem que meu pai está me dando. Meu pai falou para não mexer nisso, eu não vou mexer. Olha a diferença. Porque você fazer porque tem medo, chega uma hora que você perde o medo. Porque você vê fulano que fez, não aconteceu nada, você vê ciclano que fez, não aconteceu nada, vou lá fazer também. Agora, quando você tem respeito, quando você entende que Deus é poderoso, aí você teme Ele. Dentro de uma família, precisa existir o temor ao Senhor. É uma das colunas que precisava ter vindo em primeiro lugar, temor ao Senhor. Eu me lembro do Dudu, que sempre fala que quando vocês erravam, o papai abria a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para corrigir, porque o papai tinha um temor. Qual o temor dele? Ensinar para os filhos, não era porque o pai estava, igual ele aponta o dedo assim, né? Ele faz assim, ó, e vira o corpo assim. Não é porque o pai estava mandando, mas é porque a Bíblia, papai sempre tem, é esse cuidado que ele tem até hoje, gente. Agora ele não está podendo muito falar, que ele está muito emotivo, ele bota o pastor para falar. E o Dudu fica tão nervoso, porque é papai, né? Porque é o temor que ele tinha de ensinar os filhos no caminho do Senhor. Você tem ideia do que seja isso? A gente, quando corrigia nossos filhos, o que a gente falava? Sai daí, senão o bicho-papão vai te pegar. Não era assim que a gente falava? Não sei vocês. Eu também não falava não, mas assim, fulano, eu me lembro uma vez o pastor Hélito lá, desce dessa cadeira, o pastor Hélito vai brigar com você. Ele, não vou brigar não, filho, pode subir, porque eu não brigo não, vai lá, corrige teu filho, falava assim, o pastor Hélito lá. A gente tinha essa mania de querer colocar outras coisas. Agora, quando você corrige o teu filho no temor do Senhor, você vai falar, filho, deixa eu falar para você, esse caminho que você está tomando é um caminho que vai te levar à morte. Por quê, mãe? Porque a Bíblia fala isso. Porque a Bíblia está escrito assim. Aí a gente não conhece a Bíblia, como que a gente vai corrigir? Eu fui pregar numa igreja sexta-feira. O pessoal não sabia a Bíblia, gente. Abra, os pastores, abra Timóteo. Eu vou pedir aqui a pastora para ler Timóteo. Ela estava em Gênesis. Não estou falando isso, gente, pelo amor de Deus, não estou falando isso para glória nossa, não. Mas valorizem isso que a gente tem aqui na igreja, o estudo da palavra, o conhecimento da palavra. E eu fiquei até com vergonha, mas eu falei, a pastora está nervosa, eu vou para cá, pastora. É aqui, que ela não estava achando Timóteo, ela estava lá em Gênesis tentando achar. Hoje a gente não tem intimidade nem nisso, não pode nem corrigir os filhos no temor do Senhor, porque não tem conhecimento disso. Conheçam a palavra para ensinar a palavra, para falar para os filhos, isso está errado, isso vai levar para maldição, isso é maldição para a tua vida, mas hoje não se fala mais nisso. O temor ao Senhor é exatamente isso, você mostrar para o teu filho, para a sua família, que aquele ali é caminho de perdição, é caminho que vai levar para longe da presença de Deus. Você talvez, como a gente, né, quer se realizar nos filhos, meu filho tem que ser um doutor, meu filho tem que ser isso. Acima de ser um doutor, acima de ter uma faculdade, acima de qualquer estudo,
que ele seja um servo do Senhor. Pelo menos foi isso que a gente sempre ouviu, foi isso que a gente pediu para os nossos filhos também. Que temam ao Senhor. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que tema ao Senhor, porque aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, tudo vai fluir. Vai ter, né? Não estou dizendo que não vai ter problema, não estou dizendo que não vai ter dificuldade, não estou dizendo que não vai ter situação, mas o temor do Senhor vai conduzi-lo para ter as coisas mais difíceis, porque na Bíblia há resposta para tudo. Por isso que há tanta força para tirar a gente disso aqui, do conhecimento da palavra. Só palavras motivacionais ou só versículos isolados? Quantas vezes não é assim? Temam ao Senhor. A quinta coluna, perdão, Tiago 5,16. Uma família precisa aprender sobre o perdão, sobre pedir perdão, 5,16. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Antigamente, eu acredito que existia uma coisa assim do pai, né, da figura paterna, ser aquela figura do super-homem, né, não super-homem, não estou falando do super-homem do Marvel lá, estou falando daquela coisa de mostrar que é errado, de mostrar que o papai está certo em tudo. Mas é interessante isso, gente, confessai as vossas culpas uns aos outros. É interessante, sabe por quê? A gente aqui já foi criticado, eu já fui censurada dentro da minha família, da parentela da minha tia, por a gente falar o que a gente já passou no nosso casamento, né? Minha tia falou assim para mim: não fica falando não, que as pessoas não vão acreditar em vocês. Eu falei: não, preciso falar sim, porque a gente não é de plástico, a gente é de verdade, a gente é gente como qualquer um que peca, que erra. Às vezes a gente quer passar aquela, né, ideia de super mulher de oração ou super homem de oração, só que super mulher de oração e super homem de oração peca. E quando a gente traz isso para dentro da nossa casa, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, a importância que tem de um casal confessar pecado um para o outro. Falar: meu amor, me ajuda em oração, porque eu estou pensando besteira, estou dando exemplo. Porque eu estou com vontade de esganar fulana de tal. Porque eu estou com ciúmes. Vocês estão entendendo? Porque eu estou com vontade disso ou de aquilo. Porque eu não estou satisfeita com o nosso relacionamento. Eu não posso falar isso, pastora, porque ele vai ficar... Não, gente, casal, casamento. Às vezes a gente usa a nossa língua para falar tanta besteira, para xingar. Às vezes a gente não é sincero dentro de um casamento. E dentro de um casamento precisa ter perdão, precisa ter sinceridade, precisa confessar: hoje eu não estou bem, hoje eu estou de TPM. Se a gente falasse isso, eu acho que já resolveria um monte de problemas, porque a mulher tem essas coisas. Está de TPM, eu me lembro de uma vez, um rapaz falou, nessas 20 vezes que ela separou de mim, as 20 vezes ela estava de TPM, 20 vezes. 20 vezes que ela se separou dessa pessoa, as 20 vezes estava de TPM. Se ela tivesse falado: olha, não chega perto de mim que eu não estou bem, estou de TPM, ora por mim, eu não estou bem não. Mulher tem isso. Às vezes a gente tem dificuldade de falar, de confessar, de falar: não estou feliz, eu acho que essa blusa não combina com você, Dudu. Combina, amor, tá bonito. Eu acho que essa blusa não fica legal com você, eu acho que você se arruma muito mal. Às vezes o homem, tem um homem que não gosta do jeito que a mulher se arruma, não há uma cumplicidade, não há um amor, não há um entendimento. E os casamentos vão sendo levados: eu vou me separar, já estou com ele há tanto tempo. Não estou falando de divórcio, estou falando de sinceridade, do amor, do estar junto, do perdoar. Qual foi a última vez que você pediu perdão? Qual foi a última vez que você liberou perdão dentro do casamento, dentro da família? Às vezes as coisas não estão sendo saradas, como ali fala, para que sareis, porque talvez falta essa confissão. Me perdoa, Dudu.
porque eu fiz isso, porque eu não honrei com a sua imagem, eu falei mal de você para a Margarete. Me perdoa que eu falei mal de você para a Margarete. Está entendendo? Não falei mal, né, Margot? Não falei mal não, tá? Pode ficar tranquilo. Mas às vezes a gente não honra o nosso casamento por exatamente coisas assim. E aquilo vai criando... Gente, tudo dentro de uma família cria bola de neve, já viu? Às vezes um negocinho aqui, uma toalha em cima da cama, molhada, te irrita. E você está irritado. Aí você fala assim, não, deixa, amanhã eu vou estar... De novo, amanhã não tem só uma toalha, tem uma bermuda e uma toalha. E você lá, deixa que ele vai melhorar. Se você não falar, não vai melhorar. Já teve casamentos que eu soube, né, que a gente sempre ouve as histórias, né, a gente que é crentossauro, que se separaram por causa de quê? Porque ele apertava a pasta de dente no meio. Naquela época que a pasta de dente era era tipo um ferro, né, era tipo um alumínio. Já teve casal que separaram por causa daquilo. Por que não se falou, gente? Eu não gosto que você aperte a pasta de dente no meio. Mas eu já falei 1000 vezes. Fala 300 vezes. Ah, eu não gosto porque ele deixa o chinelo ali. Fala, confessa os pecados aos outros e orem para que sarei. São coisas pequenas, gente. Parece ser coisas pequenas. Pastora, a senhora hoje está na carne. A senhora está falando só de coisa que não é na carne. Estou falando de família. E família é exatamente assim. Família tem aquele que é truculento. Família tem aquele que é briguento. Tem aquela que é calma demais. Tem aquele... Família tem isso. Se a gente não tem o coração de se ajustar, a gente não vai chegar no propósito de Deus, de ser uma família segundo a vontade de Deus. Confessar pecado, pedir perdão. Não tenha problema de pedir perdão. Entendeu? Peça perdão. Se você não sabe pedir perdão, traz um chocolate. Sorvete. Né, nego? Sorvete. Eu falo, nego, traz uma surpresa para mim. Nunca traz. Meu coração está até peludo por causa disso. Eu falo, nego, aí vem ele. Hoje ele trouxe uma surpresa, uma quentinha lá do que... Gostosa aquela quentinha, né? Uma surpresa, nego. Traz perdão, gente. Vamos liberar perdão. Vamos estar juntos para que a gente seja sarado. Partindo para o final. Sexto, princípios da palavra. E sétimo, sendo exemplo. Porque esses dois vão estar atrelados. Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Olha só. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A maioria aqui, as crianças já estão grandes, mas tem netos, né? Vão ter netos, né, Helena? Em nome de Jesus. Ensina a criança no caminho. No é diferente do o caminho. Se você perguntar para mim assim, pastora, onde fica o Rui? Eu falo assim, o Rui fica lá, estou apontando. Fica ali, naquela rua ali, assim. Você pega aqui, vira ali. Agora, quando eu quero te ensinar o caminho mesmo, eu falo assim, vamos lá que eu vou te levar lá. Eu caminho com você até chegar no Rui. Fica até mais fácil. Uma das coisas diferenciadas, não sei como está hoje, mas no Presunic era exatamente isso. Os funcionários, eles eram, como que fala? Nem educados, não. Eles eram educados, vamos falar essa palavra. Para que quando um cliente perguntasse aonde estava o leite em pó, de ir junto. É diferenciado de todos os mercados. Não sei como está hoje, porque eu já conheço o Presunic ali, eu não pergunto. Mas é uma das diferenças do mercado Presunic para os outros funcionários. Porque você vai no Guanabara, tá ali, ó, na terceira ali. Né? Mas no Presunic, se você perguntar, ele vai assim, vem cá, senhora, me acompanhe. Vai lá e te mostra. Lindo, né? Maravilhoso isso. Mas educar no caminho é exatamente isso. Educar no caminho. É você ir junto. É você caminhar junto até quando ele for velho. Ele não vai se desviar. Pode ser uma bobeira. Pode ser uma coisa que você faz todo domingo. Pode ser uma coisa que você faz todo dia. Mas as coisas que a gente faz marcam a vida das nossas crianças. Uma coisa que marcou a vida das crianças. A gente, quando as crianças eram crianças, que agora são grandes, a gente nunca tinha dinheiro. Como hoje, tá? Resumindo. O que a gente fazia? Ia para a praça. Mãe, só 3 escorregos. O Paulinho fala, deixa a gente escorregar 3 vezes, andar naquele negócio da praça, aquele negócio de ferro que eles tinham que passar naquilo ali umas 4 vezes e tal. Era o passeio que a gente fazia. Eles crescendo um pouquinho, a gente ia para Guilherme, né? Quantas vezes? Vamos lá na Guilherme.
não tinha dinheiro nem para comprar um cachorro-quente lá. Mas a gente ia para Guilherme para as crianças andar lá, o skate. Tem uma vez que a gente comprou o skate, a gente está até morando aqui. Andava aqui na praça, aqui na... Coisas que tem... Gente, as coisas mais simples deixam marcas nos nossos filhos do que ter um videogame, do que ter dinheiro. Educar a criança no caminho que deve andar é exatamente isso. Na simplicidade do caminhar, você mostrar Cristo em tudo. É você ensiná-lo a ver Cristo até mesmo nas dificuldades. E a 7ª coluna é ser exemplo. Porque as palavras elas impressionam. Como tem uma palavra que falam isso. A palavra impressiona, mas os exemplos arrastam. Eu fico vendo algumas atitudes que eu tenho, que é igualzinho da minha mãe, dá uma raiva. Um gesto. Esse dia a minha aluna falou assim: Cristina, você fez um negócio... que eu estava assim. Ela falou que eu estava ali na cozinha, no dia do batismo. Eu ia lá fazer um negócio, depois ficava assim. Eu ia lá fazer outro negócio, depois ela falou que eu ficava assim. Ela, igualzinho Dona Glória. Dona Glória é minha mãe. Você estava agindo igualzinho Dona Glória. Eu falei, meu Deus do céu, cara, a gente não quer fugir. Porque o exemplo ficou. Exemplo de que minha mãe é assim, né? Ela toda agitada, mas ela parava, ficava olhando, e assim, até hoje, ela para assim. Os exemplos é a maior coisa que a gente pode deixar para os nossos filhos. E qual é o exemplo que você tem deixado? Qual é a diretriz que eu e você temos deixado marcado na nossa vida, na vida dos nossos filhos? Aquela história, né, que a gente fala, mas pastora, já perdi tanto tempo. Não perdeu, não. Ainda há tempo de você deixar uma marca, ainda há tempo de você deixar algo como herança para os seus filhos, que vale muito mais do que dinheiro, que vale muito mais do que ter. E eu queria deixar uma promessa para nós, que está no Salmo 89, do versículo 30 ao versículo 33, que vai exemplificar também para aqueles que criaram seus filhos na presença do Senhor, e esses filhos não estão hoje. É um salmo de Davi, mas a palavra de Deus, ela serve para nós. Olha o que diz. Se seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoite, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Há uma promessa para nós. Talvez eu e você já erramos muito com os nossos filhos. Com certeza a gente errou muito. Como minha mãe errou comigo, como meu pai errou comigo, como os pais dele erraram com eles. Mas há uma promessa de que se a gente criou nossos filhos na presença do Senhor, se a gente criou nossa família errando, com todas as dificuldades, o Senhor vai corrigir. A Bíblia até fala ali com vara, né? E olha que a correção do Senhor é pesada, né? A gente sabe que não é fácil. Mas o Senhor não vai retirar totalmente a sua benignidade e nem a sua fidelidade. Eu queria deixar essa palavra nos nossos corações. Eu nem vou cantar para terminar, a gente vai fazer a oração final. Mas eu queria deixar essa palavra como uma palavra de instrução. Por isso que a gente fala muito de coisas nossas aqui, mas como uma instrução para que a gente tenha como viver o propósito de Deus em família. Essa casa crescendo, essa casa vindo outras famílias, vindo outras crianças, vindo outras situações, a gente tenha o cuidado, o temor de ensiná-los a cumprir, não o que eu acho, não o que o pastor acha, mas o que a palavra de Deus é para nós e deixou como diretriz para nós, em nome de Jesus. Amém?